Fala galera do canal Interagindo Química, beleza? Bom, hoje nós vamos continuar nossa aula e vamos falar sobre um tema que é muito importante, dando continuidade a tudo que a gente estudou, que é regra do octeto. Hoje nós vamos falar sobre a regra do octeto. Bom, o que vem a ser a regra do octeto? Primeiramente nós precisamos entender o seguinte: as substâncias, os elementos químicos, eles estão na natureza de forma ligada. Os átomos eles estão de forma ligados a outros elementos. Por exemplo, a água, vai estar na forma de H2O, a fórmula da água, ou seja, uma molécula de oxigênio ligada a duas moléculas de hidrogênio. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, quando falamos sobre esse assunto, é que os elementos eles se encontram na natureza ligados. Ou seja, os elementos na natureza eles vão estar ligados, uma molécula com a outra. E por que eles fazem isso? Por que os elementos, os átomos, eles se ligam a outros elementos? E a questão é muito simples. Os átomos eles se ligam, eles estão ligados na natureza para ficarem estáveis. Então, eles estão ligados para ficarem estáveis. Então os átomos eles se ligam justamente para isso, para buscar uma estabilidade, para eles se tornarem estáveis. Existe apenas um grupo de elementos ali que eles ficam estáveis sem precisar se ligar a outros elementos. E eles são chamados de gases nobres. Provavelmente você já ouviu alguma piadinha, se você já ouviu alguma piadinha dos gases nobres, deixa aqui nos comentários que você vai entender o que eu estou falando. Então, os elementos eles se ligam para ficarem estáveis, ou seja, para obterem uma configuração de gás nobre, obterem uma estabilidade. Então, vamos lá à regra do octeto. Na regra do octeto, os átomos, eles buscam o quê? Ficar com 8 elétrons, o símbolozinho de elétrons, na camada de valência, a última camada. Lembra das aulas anteriores? Então a regra do octeto é fazer com que o átomo ele chegue a essa condição de ter 8 elétrons na última camada, e isso a gente considera que o elemento ele está numa condição de estabilidade, Então ele está numa condição de gás nobre, de ficar estável. Então os elementos eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Então sempre que falar de 8 elétrons na última camada, você vai lembrar de estabilidade. Então, falou de 8 elétrons na camada de valência, você vai lembrar de estabilidade. Só que existem algumas exceções à regra do octeto, Alguns elementos que eles ficam nessa condição sem ter 8 elétrons na camada de valência. Que, como eu disse anteriormente, por exemplo, o hélio, ele é um gás nobre, ele atinge essa estabilidade com 2 elétrons na sua camada de valência, a única camadinha que ele tem lá. E tem também as anomalias, mas a nível médio não vale a pena a gente entrar. Então, recapitulando, a regra do octeto é quando os átomos eles se ligam para ficarem estáveis, para ficarem com 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Mas como esses átomos se ligam? Nós vamos falar sobre 3 tipos de ligações, que são elas. Então nós temos 3 tipos de ligações: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Nós vamos falar sobre essas 3 tipos de ligação, essas 3 formas que os átomos utilizam, se ligam para atingir essa estabilidade. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar seu like, se inscrever e compartilhar. Deixe aqui também no comentário sua dúvida ou sugestão para os próximos vídeos. No próximo vídeo vamos falar sobre ligação iônica, covalente, metálica. Um abraço, até a próxima.